Há 30 anos, a internet comercial foi liberada aqui no Brasil, uma revolução digital que transformou profundamente a forma como nós vivemos, trabalhamos e interagimos. Ela chegou há 3 décadas por aqui e hoje está por toda parte. Em média, são cerca de 6 horas e 31 minutos por dia usando a internet. Uso todos os dias. Redes sociais, para comprar, para se comunicar, para tudo. Acho que hoje é essencial. Acha que conseguiria viver sem internet hoje? Hoje não, hoje em dia não tem como. Não precisa pagar, eu tenho família que mora fora do Brasil, então fica mais fácil. Só paga o Wi-Fi em casa ou um pacote de dados móveis, você fala à vontade. Eu uso bastante a internet, tanto profissionalmente como para consumo também, porque hoje em dia está tudo muito caro nas lojas, então a gente acaba recorrendo à internet. A internet, primeiramente, ela é uma rede mundial de computadores. Digamos assim, hoje é uma rede que conecta todos os computadores do mundo. Ela surgiu na década de 60 como um projeto militar, na época de Guerra Fria, o meio militar estava muito em polvorosa por tecnologia. E surgiu como uma necessidade de interligar sistemas de computação. Então foi uma coisa que surgiu no meio militar. Nos anos 70 isso foi expandindo, foi virando algo mais palpável para o público. E nos anos 90 chegamos no período que surgiu a web, que a gente conhece. Já a partir dos anos 2000, veio o boom tecnológico, chegando próximo da internet, que temos disponível atualmente para estudo, lazer e informação. O especialista explica que há 30 anos, quando chegou ao Brasil, a rede era para um público mais específico, como a da pesquisa e educação. Com o tempo foi se expandindo para chegar até as casas das pessoas. Nós chegamos com a internet discada, com o surgimento... E depois chegou as conexões por celular, por rede móvel. Segundo dados da pesquisa TIC Domicílios 2022, 62% dos usuários brasileiros acessam a internet apenas pelo celular. Mas a praticidade da internet vai muito além da comunicação e serviços pelo aparelho. Está também em ambientes que até então utilizava apenas o físico. Antes, sem a internet, um pesquisador ele precisava de, às vezes, meses para buscar o conhecimento, a informação ali nos papéis. Hoje você vai em bases de dados de conhecimento confiáveis, coisas de segundos, você encontra ali milhões de informações e você consegue desenvolver um artigo, por exemplo. Renata trabalha em meio aos livros há mais de 30 anos e sabe bem a diferença, principalmente na agilidade e autonomia do trabalho na biblioteca. Hoje, nós temos milhões de livros no formato digital. Então, o aluno ele pode... aqui na Unesp, a gente tem um acesso muito grande de livros online. Não só de livros, mas como hoje nós temos o repositório institucional. Você consegue encontrar toda a produção da área acadêmica no mesmo local. Né? Antes você tinha, por exemplo, teses, dissertações só em papel. Então a gente ficava armazenado na própria biblioteca. Então, por exemplo, se uma tese foi defendida na biblioteca da USP, é só lá que você encontrava aquele material. Hoje você entra no repositório e encontra toda a produção acadêmica dentro daquele repositório daquela instituição. Costumo falar que os cargos eles não se extinguem, eles mudam. Então, muitas vezes as pessoas se assustam. Hoje em dia, com o surgimento da IA, as pessoas se preocupam. A IA vai tomar o meu emprego. Mas a IA não toma emprego, a IA transforma empregos, a tecnologia transforma empregos. Foi assim quando surgiu a robótica, foi assim quando surgiu a internet. Nós tínhamos quando surgiu a telefonia, que é um precursor da internet também. Então os cargos eles se transformam, o mercado de trabalho ele se adapta e as pessoas elas acabam se adaptando também. Como Vando, que há mais de 30 anos trabalha com produtos de tecnologia. O Vando vivenciou a era do disquete, esse disco de plástico para armazenamento de dados. Tudo era enviado via correio e a cada 3 meses. Hoje, é tudo instantâneo, online. Tudo evoluiu, né? Não só as comunicações evoluíram de uma forma fantástica. Hoje você tem links dedicados, você tem informações ao vivo em câmeras em qualquer lugar do mundo e até fora do mundo, estação espacial, projetos que estão voando, estão mandando informações para a Terra e as pessoas estão processando esses dados. Mas também os processadores, né? As máquinas se tornaram muito mais rápidas, muito mais ágeis e a quantidade de dados começou
começou a acumular de maneira cada vez maior. Então, com a capacidade de processamento, você tinha a capacidade de ter mais dados, analisar mais dados e fazer mais coisas. Há mais de 5 bilhões de usuários de internet no mundo e o Brasil está entre os 10 principais países com o maior número de acessos. A China lidera o ranking com 1,1 bilhão de pessoas conectadas, seguida pela Índia, com 881,3 milhões de acessos, e os Estados Unidos, 311,3 milhões. O Brasil aparece em sexto lugar, com 165,3 milhões de usuários, ficando à frente de países como Rússia e Japão. Segundo o IBGE, 89,4% da população brasileira mora em residências com conexão à internet. Apesar de toda essa revolução, mais de 20 milhões de pessoas não têm acesso à internet em casa. E estados das regiões Norte e Nordeste são os que têm menor acesso proporcionalmente. Entre as políticas públicas para mudar essa realidade, o governo federal segue com o programa Wi-Fi Brasil, coordenado pelo Ministério das Comunicações desde 2002, que leva conectividade gratuita em locais e entidades públicas. Hoje ele está na sua atual contrato, né, com a empresa Telebrás. Então a gente leva a conectividade via satélite para muitos brasileiros. Então por isso assim é até importante falar que pega em qualquer lugar do país, né? Principalmente em regiões onde não tem outro tipo de conectividade. Existe um gap, um espaço, uma lacuna para atendimento nessas regiões, norte, nordeste do país, em estados que é difícil chegar com fibra, enfim, pelas características mesmo, né? Enfim, na Amazônia, muitas localidades isoladas, e o programa Wi-Fi Brasil vem para atender esses locais, né? Tanto que a maior concentração de pontos hoje que a gente tem no programa, na atual versão do programa, são os estados do Pará, o Maranhão, a Bahia e o Amazonas. Tem essa previsão de até 2030 todas as cidades receberem, né? Aí tem essa capacidade de receber o 5G. Mas o que ainda trava, né? Para ter uma celeridade também na efetividade desses serviços. E aí, claro, colocar para a população. Isso, são vários pontos, tá? Acho que quando a gente fala no investimento desse tamanho, né, de levar conectividade significativa para todas as regiões brasileiras, são investimentos altos, né? Então foi feito um cronograma ali para as operadoras atenderem e poderem cumprir essa meta e não sofrerem nenhuma sanção, né? Mas também aliado a isso, a gente precisa do apoio, por exemplo, das prefeituras, né, que precisam atualizar a lei das antenas, né? Então, assim, são alguns pontos que não digo que atrasam, mas são necessários para que são burocracias necessárias para que a tecnologia chegue em todas as capitais, em todos os municípios brasileiros, tá? Volta com o TJ Aparecida, agora sim. A gente volta a falar sobre os 30 anos da internet comercial aqui no Brasil. Nosso convidado para participar dessa conversa é o Kenneth Correia, especialista em tecnologias emergentes, aparece aqui para a gente. Aqui é um cumprimento, boa tarde para você, Kenneth, muito obrigado por nos atender aqui no TJ Aparecida. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo, Eduardo. É um prazer estar aqui dividindo um pouco sobre esse assunto que revolucionou o nosso planeta aí nessas últimas 3 décadas, né? E é por conta dela que a gente está conversando agora, inclusive, né? Então vamos lá. Sem dúvida. Kenneth, eu ainda vi a máquina de escrever, não que eu seja tão antigo assim, tá? Vi computador sem conexão, daí chega a internet que a gente usava depois da meia-noite, você se lembra? Para não ser Com tão certeza. cara, né? E foi muita evolução de lá para cá, a gente percebe isso, é nítido. 165 milhões de brasileiros usam a internet, somos 211 milhões de brasileiros. Mas apesar do alto número de usuários, a pandemia, né? Vamos lembrar um pouquinho da pandemia, ela revelou que muita gente não tinha o acesso, pelo menos constante e a banda larga. A internet limitada ainda é um desafio ou o Brasil vem avançando bastante, Kenneth? O Brasil vem acompanhando uma tendência global, Eduardo, e é legal refletir que a gente é hoje, em termos de tempo de uso, o segundo país que mais usa a internet no planeta. São mais de 9 horas todos os dias conectados. Do ponto de vista de acesso, o sudeste da Ásia, países ali como Taiwan, como Hong Kong, a própria Coreia do Sul, estão muito mais avançados que nós. Mas nós também precisamos lembrar que são países menores. Quando a gente compara o Brasil com os seus países vizinhos em tamanho populacional, como, por exemplo, Nigéria ou mesmo a Indonésia,
Nós estamos muito à frente desses países. Então, eu entendo que a gente vem avançando, vem crescendo, a internet está cada vez mais presente. Vamos lembrar que no começo, quando a gente começou, você tinha o uso da internet exclusivo do computador. A partir do momento que pulou para o smartphone, os smartphones têm se popularizado, estão cada vez mais baratos, a internet, o Wi-Fi está cada vez mais presente. Então, a gente avança aí a próximo de 70% da população já utilizando. Kenneth, boa tarde para você. Também na pandemia, né, a gente viu o crescimento do comércio digital. É um cenário cada vez mais frequente essa venda digital? Ah, com certeza, né? A pandemia, pra você ter uma ideia, quando eu comecei nessa área e a gente falava sobre e-commerce, vou te dar uma proporção, Rayane. A gente tinha cerca de 1% do varejo, 1% das vendas de produto no Brasil acontecendo pela internet. Estou te contando uma história de idos de 2008, 17 anos atrás. Hoje, a gente já ultrapassa 12% do varejo. Ou seja, nesse intervalo de 17 anos, foram 12 vezes de crescimento. É quase dobrar todos os anos. Então, sim, cada vez mais presente a compra pela internet, de novo, seja ela pelo computador, que hoje já é a exceção, mas principalmente a compra direto pelo celular. Cada vez mais presente no dia a dia, o brasileiro começou a ficar mais à vontade com essa compra online, com o fornecimento dos dados dele, principalmente depois da chegada da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o pagamento também através do Pix. Foi uma revolução desses últimos 4, 5 anos da pandemia para cá. Ô Kenneth, agora é difícil a gente não encontrar aquele internauta que se utiliza das redes sociais, né? Expõe sua vida ali, seja profissional, seja pessoal. A gente vai falar se isso é benéfico ou não, inclusive para a vida, né? Nossa, assim como internauta. Mas eu pergunto para você, e a nossa discussão vai para esse lado, né? Que é a regulação das redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem falado nos últimos dias, nas últimas semanas, que vai enviar uma proposta ao Congresso Nacional para ser votada lá e para acontecer essa regulação. Você vê mais riscos ou benefícios com isso, Kenneth? A gente tem que olhar, talvez, com 2 grandes olhares. O primeiro é, de fato, assumir e ter esse olhar crítico sobre a tecnologia. Eu sou um especialista em tecnologia, você esperaria de mim uma visão apaixonada e olhando apenas para o lado otimista. Mas a gente precisa, primeiro, realizar os problemas e desafios trazidos com a internet, sem dúvida. Agora, quando a gente fala em regulamentar, e esse é sempre um desafio para a regulamentação em qualquer setor, essa medida do quanto isso, de fato, ajuda a gente a diminuir problemas, por exemplo, o uso do conteúdo gerado por inteligência artificial nas eleições, um deepfake ou uma fake news. Sem dúvida nenhuma, as regulamentações que aconteceram nas eleições de 2 anos atrás foram cruciais para diminuir o impacto desses conteúdos gerados por inteligência artificial. Agora, eu também não posso acelerar o esforço de regulamentação a ponto de atrapalhar a competitividade do Brasil no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, quando a gente discute regulação de redes sociais, sem dúvida nenhuma, você cobrar com plataformas digitais como o Google, a própria Meta, que é dona do Facebook, do Instagram ou do WhatsApp, que ela tenha um melhor cadastro de seus usuários, que ela vincule o nome de usuário a um CPF, para que se porventura alguém fizer uma calúnia, um perjúrio, né, estiver espalhando alguma notícia com o seu usuário, esse usuário possa ser rastreado. Essas são medidas que, sem dúvida nenhuma, ajudam a gente a garantir um Estado democrático de direito. Agora, se a gente não deixa essas empresas criarem novos produtos, lançarem suas inovações e serviços, a gente atrapalha com que o brasileiro tenha acesso ao que hoje o resto do mundo todo está acessando de últimas tecnologias. Kenneth, a gente começou, né, o bate-papo aqui falando de máquina de escrever, agora a gente já fala de inteligência artificial, falando de tendências, tecnologias emergentes. O que a gente pode esperar da internet para as próximas décadas? Ah, boa pergunta. Eu acho assim, Rayane, tá difícil de prever o futuro para décadas, né? Se a gente pensar os próximos 30 anos, eu acho que os melhores profetas desse futuro foram os profetas que há 50 ou 60 anos atrás, como Isaac Asimov, escritor de ficção científica, conseguiram desenhar esse cenário que a gente vive hoje. Todo mundo com um dispositivo na palma da mão, que permite a gente fazer aquela ligação que só os Jetsons imaginaria, né? Conectando diretamente com outras pessoas, olhando pela tela e FaceTime. Então, quando a gente faz esse exercício de 2025 para frente, como é que a gente projeta e olha o que ainda está por vir de tecnologia, as certezas que eu consigo ter é que os dispositivos vão ficar menores,
de que a gente precisa ter baterias mais poderosas para que a gente dependa menos de uma conexão com um cabo de tomada na energia elétrica. Com certeza, a banda, né? O Eduardo comentou ali quando a gente fazia a internet de escada. Então, a velocidade de troca de dados, que já ganhou muita força com 5G. Fico imaginando a velocidade que a gente ganha no 6G, no 7G, no 8G, que vão ser as próximas gerações que vêm pela frente. Isso vai estar muito presente. Mas eu acho que vale tocar no ponto que eu considero mais relevante, num futuro muito próximo, numa virada que já está por acontecer, que é a mudança do celular como principal dispositivo, Rayane. É a hora que a gente começa a olhar para aqueles relógios, os smartwatches ou as smartbands que as pessoas estão usando. Quando a gente olha de dispositivos como os óculos, não necessariamente o óculos de realidade virtual, aquele que fecha toda a tua visão e ocupa o visual, mas os óculos de realidade aumentada, parecidos com o que o Eduardo está usando aí na tela, onde você consegue continuar vendo o mundo à tua volta, mas agora você traz informações. Você está procurando um restaurante, ele vai te dar a rota e o caminho a chegar lá. Você está na porta do restaurante, aquelas avaliações de 5 estrelas para você saber se o restaurante é bacana. Quando você abrir o menu, eu não contei sobre esse restaurante, mas ele era na Tailândia, e aí você tem o menu no idioma que você não conhece. O óculos traduz e já mostra para você. Essas são tecnologias que foram lançadas este ano na feira que eu fui em Las Vegas, a Feira de Inovação e Novas Tecnologias, que eu imagino que nos próximos 5 a 10 anos serão produtos mais presentes, inclusive mais presentes que o próprio telefone celular. Eu ia perguntar isso para você, se eu ia poder acompanhar ainda essa evolução, porque é muito rápido, né? A mudança, ela acontece muito rapidamente. Eu estava lembrando para você, você falou de internet de escada, me veio na memória aquele barulhinho, né, da internet de escada, e demorava para entrar, para fazer a conexão, e às vezes a gente entrava e já caía. E olha só em que nível, que pé que a gente está hoje, né? Mas eu quero finalizar com você, trazendo uma preocupação que já foi manifestada e foi manifestado pelo Papa Francisco, né, falecido recentemente, e o seu sucessor também, assim que assumiu o seu pontificado, o Leão XIV, também manifestou a mesma preocupação, que é em relação à inteligência artificial. Não sei se você poderia comentar os cuidados que a gente deve ter. Logicamente que toda a tecnologia, ela vem para o bem, para nos auxiliar, para nos ajudar. A gente precisa se desenvolver e acompanhar essa evolução tecnológica, mas até que ponto isso deve acontecer? Qual o cuidado principal que a gente deve ter com o uso da inteligência artificial, Kenneth? Ô, Eduardo, eu vou te contar rapidinho sobre o primeiro ponto que você trouxe. O meu bisavô nasceu em 1886, ainda no Brasil Império. Esse cara viajou de carro de boi e faleceu em 1975, quando a gente já tinha pisado na Lua e já tinha avião a jato. Então, às vezes a gente fica com a sensação de que a nossa época viu grandes transformações, mas se você pensar bem, do mundo de 1975 para cá, a gente continua andando em cima de carros de 4 rodas, a gente continua passando boa parte do nosso tempo assistindo uma tela, tudo bem que ela saiu da TV para o celular, né? Então, a gente tem que lembrar que a velocidade com que essas transformações acontecem é acelerada, mas elas continuam sempre acontecendo. Inteligência artificial é a mais recente fronteira da tecnologia. Quando eu falo sobre tecnologias emergentes, de cada 10 pessoas que me procuram, 11 querem saber sobre inteligência artificial. Agora, é uma tecnologia que traz um poder e uma capacidade da gente ser muito mais produtivo, fazer muito mais trabalho em muito menos tempo, automatizar boa parte das atividades repetitivas e manuais, mas a gente precisa lembrar que assim como o nosso telefone celular, assim como o WhatsApp, assim como a calculadora, elas deixam todo mundo mais poderoso, inclusive quem está mal intencionado. A ferramenta de tecnologia, por definição, não carrega valores como ética e moral. Então, estes continuam sendo importantes. E eu acho que o alerta dos papas, né? O Francisco que se foi, o Leão que chega por agora, é muito relevante para que a igreja, para que os fiéis chegue próximo, entenda o papel dessa tecnologia, mas ao mesmo tempo use os seus fortes valores aprendidos em casa, aprendidos nas suas igrejas, para usar essas tecnologias com o devido respeito ao próximo, que já faz mais de 2000 anos que a gente aprendeu. Kenneth, muito obrigado, viu, pela participação aqui ao TJ, foi um prazer recebê-lo. Maravilha, obrigado pelo convite, Rayane. Obrigado, Eduardo. Ok, Kenneth, só mais uma coisa, a gente está participando aqui, fazendo uma enquete. Quanto tempo você fica no celular por dia ou na internet?
Puxa vida, cara, a média do brasileiro são 9 horas. Eu acho que se eu abrir o meu tempo de uso aqui, vai dar pelo menos umas 4, né? Então você tá dentro, tá em um dos itens da nossa enquete aqui. Obrigadão, viu? Um abraço. Foi uma alegria falar com você aqui no TJ Aparecida. Obrigado. Tchau, tchau. Até.